Amém. Glória a Deus. Gostaria de partilhar convosco a palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui para louvar o Senhor, honrar o Senhor, adorar o Senhor e aprender da Sua palavra, ouvir a Sua palavra. E nesta manhã, Deus tem colocado no meu coração uma palavra que pode ser, quem levar a sério, pode ser uma chave para que cada um possa abrir portais. Eu vou explicar isto. A verdade é que nem todo o povo de Deus, nem toda a igreja leva as coisas de Deus a sério. Esta é que é a verdade. Muitas pessoas andam a brincar às igrejas. Muitas pessoas andam a brincar consigo próprias, pensando que brincam com Deus, mas a Bíblia diz que com Deus ninguém brinca. Então, nesta manhã eu quero partilhar chave, decretos que abrem portais. Porquê é que eu estou a falar desta forma? Chaves que abrem portais. Eu vou começar por explicar aqui uma situação. Porque a igreja não leva as coisas de Deus a sério, aqueles que não são da igreja e que são da parte do inimigo de Deus estão a levar as coisas muito a sério. Eu quero que a igreja que me está a ouvir ouça isto que eu estou a dizer. Porque a igreja não está a levar as coisas de Deus a sério, as trevas levam as coisas mais a sério. E há elites mundiais, que governam os governos mundiais, que estão por detrás de muita coisa que está a acontecer no mundo. E que são pessoas que cultuam a Satanás. Pessoas que matam outras pessoas, inclusivamente crianças, fazem cultos a Satanás, elas levam as coisas a sério. Os cristãos não levam as coisas a sério. Por isso, nesta manhã, nós vamos fazer a explicação da palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus nos ensina acerca de abrir portais? Porque as trevas abrem portais. Porquê é que os cristãos, porquê é que a igreja, porquê é que o povo de Deus não abre portais? Convido todos a abrir no Evangelho de João, capítulo 1. Hoje, mais do que nunca, nos momentos em que nós vivemos, há necessidade de cada um de nós ter atenção àquilo que fala, àquilo que se expressa com palavras. E por isso nós vamos abordar este tema, chaves ou decretos que abrem portais. Enquanto os irmãos procuram, eu vou dizer o que são decretos. Decretos são ordens ou atos normativos, ordens emanadas de uma autoridade superior. E antes de mais, é importante que todos possamos ter noção que Deus é fiel à sua palavra. Eu vou repetir. Deus é fiel à sua palavra. Amém. Palavras são chaves ou decretos. O que é que nós andamos para aí a dizer?
O que é que nós andamos para aí a confessar? O que é que nós andamos para aí a expressar com palavras? Quero-vos dizer, antes de lermos o texto, que as palavras funcionam como decretos que moldam as realidades, agem como sementes, ordens e que influenciam escolhas, atitudes e resultados, tanto ao nível pessoal como ao nível espiritual. Tudo o que é declarado pode construir o futuro. Há poder em todo tipo de declaração. Tudo o que é falado constrói o mundo invisível, visível e limita ou impulsiona cada pessoa. Então, palavras são como sementes. Palavras são como chaves que abrem ou fecham. Tudo o que é falado tem força da lei espiritual para determinar futuro. Como consequência, se falamos coisas positivas, temos coisas positivas. Se falamos coisas negativas, temos coisas negativas. Então, a Igreja, o povo de Deus, tem que vigiar, pois tudo o que é dito, tudo o que é falado, são decretos, são chaves que podem abrir portas. Então vamos ler o texto que eu disse. João 1. No princípio era o Verbo. Quero-vos dizer que esta palavra verbo, antes de prosseguirmos, verbo é palavra. Verbo é palavra. Então, podemos ler, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, da palavra. E sem ele, a palavra, nada do que foi feito se fez. A palavra trouxe tudo à existência. Ouçam bem. A palavra trouxe tudo à existência. É bom que tenhamos esta noção. A palavra trouxe tudo à existência. O que é visível, o que é invisível. Quem quiser acompanhar, abrimos também Colossenses, capítulo 1, dos versos 13 a 19. Colossenses 1, dos versos 13 a 19, que diz que Ele, a palavra, porque o verbo é a palavra, Ele, Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, a palavra, foram criadas todas as coisas. Vejam bem, todas as coisas foram criadas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, potestades, principados. Tudo foi criado por meio dele, da palavra, e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele, o verbo, a palavra, é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprova a Deus que nele reside toda a plenitude. Então, meus irmãos, tudo foi feito pela palavra. A palavra é o quê? A palavra é a imagem visível e a expressão audível
de Deus. Quando nós pronunciamos esta palavra assim, Jesus, nós estamos a pronunciar a palavra Criador. A palavra que cria todas as coisas, que criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Quando nós lemos a Bíblia e começamos no Gênesis, nós logo começamos por ver um relato de frases assim: haja luz, haja isto, haja aquilo. O que é que está a acontecer ali naquele momento, naqueles versículos de Gênesis? É a palavra que está a ser proferida, não é? A imagem audível de Deus está a ser proferida. Antes de prosseguir, quem sabe que a Bíblia diz que nós somos habitáculo de Deus? Quem sabe? Que Deus habita em nós. Quem é que sabe disso? Amém? Amém. Deus habita em nós como? Porque um dia nós dissemos ao verbo, à palavra, toma conta de nós. Amém? Então a palavra, diz o salmista, a palavra está dentro de mim, no meu coração a escondi, para não me desviar de ti. Está lá escrito, o salmista diz isto. Então a palavra está dentro de si. Salomão, o rei sábio, escreve: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, o que a ama, comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Nós sabemos tantas coisas e não praticamos. Eu vou repetir. Nós sabemos tantas coisas e não praticamos. Nós aprendemos a cozinhar e cozinhamos porque temos necessidade de comer. Nós aprendemos a higiene e praticamos a higiene porque temos necessidade de praticar a higiene. Nós aprendemos tantas coisas da palavra de Deus e nem por isso praticamos tudo. A morte e a vida estão no poder da língua. Tiago, no capítulo 3, versos 1 a 12, descreve o seguinte: meus irmãos, eu acho que Tiago estaria a escrever assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Sabemos tanta coisa, enchemos tanto o sótão. Não sabemos quais são as consequências de não usarmos. Não é? Verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça, veja só o que o Tiago está a dizer. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito. Varão capaz de refriar também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecer, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua. Oi? A língua. Pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não se põe em chamas toda a carreira da existência humana
como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo género humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de a domar. É mal um contido carregado de veneno mortífero. Com ela, a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Eu esta noite estava a pensar sobre isto. Nós somos feitos à semelhança de Deus. Eu estava a pensar assim. Nós não somos parecidos com Deus. Nós somos semelhantes a Deus. Veja a diferença. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco. Fonte de água salgada pode dar água doce. Não haja misturas. A Escritura, a Palavra de Deus, ensina-nos que há bênção e há maldição. Há muitos textos das Escrituras que dizem: eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. E enfim, nós poderíamos ler muitos textos acerca disto. Deus tem-nos dado a bênção e a maldição. A escolha é nossa. Um dia, eu lembro, como se fosse hoje, alguém me perguntava: o que é que Deus tem colocado nas tuas mãos? Estás a usar? A palavra de Deus é muito objetiva, é muito concreta. E ela incita-nos sempre a tomar uma decisão, a tomar uma escolha. Certa vez, Josué escreve assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso. Nos momentos em que nós vivemos, é preciso ter coragem. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado, vou repetir, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então aí farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Paulo, o apóstolo, escreve à igreja em Roma e diz o seguinte: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares, Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo.
Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Quero vos levar a pensar em várias situações da nossa vida. Como eu disse, há muita gente que anda a brincar e não leva as coisas de Deus a sério. E eu trago aqui 2 ou 3 exemplos para que nós possamos pensar. Há expressões populares que fazem-nos entender, que nos ajudam a entender o que é a persistência, o que é a perseverança num alvo, num propósito, num caminho. Por exemplo, todos conhecem esta expressão popular que diz água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Todos conhecem esta expressão. Isto é um provérbio que parece que é só uma palavra, não é? Parece que é só uma frase. Mas não, retrata uma realidade. Imaginem uma pedra que por sistema está a pingar uma gota de água. Ao fim de um tempo determinado, aquela pedra vai ter um furo. Porque a água vai bater tanto, até que vai furar. Persistência, perseverança. Dá para entender? Amém. Aprendemos tantas coisas, praticamos tão poucas. Não é? Há uma outra expressão, há um outro provérbio popular que quase todos, ou se não todos, conhecem. O hábito faz o monge. Durante muito tempo eu estava a pensar sobre isto. O hábito faz o monge. Podemos ler isto de 2 formas. O hábito é uma vestimenta que uma pessoa veste, e essa pessoa que veste essa vestimenta chamada hábito, essa pessoa é um monge. Agora pergunto eu, que vestimenta você está a vestir? Para se definir. Percebeu? Então, há comportamentos que às vezes não têm nada a ver com aquilo que nós falamos. Há atitudes que... E continuamos a dizer, eu sou crente em Deus. Esquece que Deus habita em si. Esquece a identidade, a ação do Espírito de Deus. A Bíblia, eu vou reforçar, a Bíblia diz que o homem é semelhante a Deus, não é parecido com Deus. Eu vou sublinhar isto. Se quiserem podem apontar. O homem é semelhante a Deus, não é parecido com Deus. Pensem nisso. Se você é semelhante a Deus, por que é que faz as coisas que não são de Deus? Repetidamente, não temos o hábito de vestir o hábito para nos tornarmos quem somos na realidade. Percebeu? Repetidamente o nosso comportamento vai moldando a nossa pessoa. Repetidamente não somos excelentes, embora queremos ser grandes profissionais.
excepcionais. Enfim, vamos voltar à palavra. A palavra. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E agora vou dar-vos 3 exemplos das Escrituras. Primeiro exemplo. Está escrito acerca de Abraão que Deus chamou as coisas que não são como se já fossem. Deus chama Abraão, um homem improvável, para que de um homem improvável nascesse uma grande nação até hoje. Mas a probabilidade dele ser pai de nações estava fora de questão. Sim ou não? Amém. Já era uma pessoa idosa. Não havia probabilidade. Mas Deus chamou as coisas que não são como se já fossem. Amém? Abraão creu. Creu na ação de Deus. E até hoje existe a nação de Israel. De uma improbabilidade. De uma situação que humanamente, racionalmente, não era possível. Mas como nós já vimos há algumas semanas atrás, Deus levou Abraão a chamar Sarai de Sara e levou Sarai a chamar de Abraão. Abraão. O que é que eles estavam a dizer? Estavam a falar coisas de Deus. Estavam a falar uma palavra de multiplicação. Estavam a falar uma palavra de bênção. Estavam a falar coisas reais de Deus. Estavam a pronunciar palavras criativas de Deus. Torno a dizer, se o mundo oculto leva as coisas a sério, porquê é que a igreja não leva as coisas a sério? Porquê é que não faz a palavra de Deus? Abraão aprendeu o que era fé ativa. Abraão esperou que, embora o seu corpo já não reagisse da mesma forma, mas Abraão creu e esperou em Deus. Ele viu mais além do que era presente na altura dele. Ele conseguiu obedecer. Deus prometeu a Abraão uma descendência numerosa. Apesar de Abraão e Sara serem já de muita idade e sem filhos. Abraão creu que Deus podia fazer o impossível, chamando à existência. Antes de prosseguirmos, quem é de Deus aqui? Quem é filho de Deus aqui? Quem está consciente que Deus habita em si? Então, Deus habita em si? Mesmo? Pense nisto agora. Pense nisto. O que é que você anda a falar? Deus chamou à existência uma nação que não existia. Paulo escreve à igreja de Roma e diz: por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O Deus Criador, eu acho que se vocês levarem a sério aquilo que eu estou a dizer hoje, a vossa vida vai mudar.
O Deus Criador está dentro de vocês. Ouviram? Amém. O Deus Criador está dentro de vocês. Amém. Glória a Deus. Vou dar-vos mais 2 exemplos. Porque é a palavra de Deus. E digo-vos mais, quando há muitos exemplos é porque é mesmo verdade. Os teólogos dizem, quando há mais que 3 exemplos, quase é doutrina, é dogma, é coisa, é mesmo sério. Lembram-se de um soldado, um oficial romano, certa vez dizer a Jesus: envia a tua palavra e o meu criado ficará sarado. O que é que aquele oficial romano estava a dizer? Note, ele não era do povo de Deus e queria mais, acreditava mais que o povo de Deus. Ele disse: envia a tua palavra, não é necessário, porque eu acredito no poder da autoridade. Ele diz assim: eu acredito no poder da autoridade, porque quando eu dou ordem aos meus soldados, eles obedecem e eles fazem. Então eu acredito na autoridade da tua palavra. Envia a tua palavra e o meu criado ficará sarado. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Este homem era romano, não era do povo de Deus. Meus irmãos, eu já me apercebi que há pessoas que não pertencem à igreja, que não pertencem ao povo de Deus e acreditam mais que o povo de Deus. Levam as coisas mais a sério. E o povo de Deus muitas vezes diz: seja o que Deus quiser. Envia uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele levava as coisas a sério. E certamente, posso continuar aquilo que eu estou a pensar? E certamente ele não assistia aos cultos. Certamente ele não conhecia a Torá, a lei, a palavra. Mas ele levava as coisas a sério. Envia a tua palavra. E eu sei que a tua palavra é autoridade. E o meu criado ficará curado. Um descrente, muitas vezes, leva as coisas mais a sério que um crente. O último exemplo. Pedro. Diz a Escritura que Pedro, toda a noite, estava na pesca. E Pedro era um mestre. Se nós estudarmos a profissão de Pedro, nós vamos entender que Pedro era um mestre da pesca. Não era um pescadorzinho, não. Não, ele sabia. Ele sabia as marés. Ele sabia o lado onde havia peixe, onde não havia peixe. Ele sabia tudo. Ele era um mestre. Mas diz a Bíblia que ele durante toda a noite não pescou nada. Estamos a falar de uma pessoa que sabia, que conhecia as marés. Sabia que se lançasse a rede, a probabilidade era haver peixe. Acabou. Mas não aconteceu nada. Durante toda a noite não aconteceu nada. E num momento improvável, Jesus disse para ele: lança a rede para o outro lado. Mas espera aí, vamos parar.
Então, mas Pedro não sabia? Pedro não percebia das águas? Onde é que estavam os peixes, onde é que não estavam os peixes? Toda a noite nada aconteceu. Jesus só disse uma coisa: lança a rede para o outro lado. E o que é interessante é que Pedro responde: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Eu recebo a palavra de Deus e não faço nada. Pedro recebeu a palavra de Deus, lançou a rede. E diz que a rede, note, toda a noite, nada. De um momento para o outro, a rede quase se rompeu. Cheia de muitos e muitos peixes. Por isso é que Pedro tinha noção que estava diante de alguém com autoridade. A palavra de Deus te dá autoridade para agir. Jesus diz a Pedro, noutra ocasião: Tu és Pedro. Agora, há muita confusão acerca disto. E eu vou abrir aqui o véu. Jesus diz a Pedro: Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sabe o que é que Jesus estava a falar? Sobre a autoridade da palavra, da revelação da palavra. Se eu acredito que esta palavra é mais do que um livro, então a minha vida vai mudar. Agora, se eu tratar isto só como um livro, é só um livro. Mas isto é mais do que um livro. Sobre esta palavra, sobre esta pedra, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja. E assim, tendo essa consciência, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E agora, por fim, ele diz, lembram-se de eu começar a dizer que iríamos falar sobre chaves? Ele diz assim: e dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. O oculto liga e desliga no oculto. Há pessoas, há líderes mundiais a fazerem isto. E a igreja está parada. Nós, com a autoridade que nós temos, a autoridade de Deus, estamos parados. João escreve, Apocalipse 3, vou ler versos 7 e 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz: o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar. Porque, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja tem as chaves da autoridade. Igreja que me está a ouvir, a igreja tem as chaves da autoridade. E começam por aquilo que confessam com a boca. Então, resumindo e concluindo. Amém? Estamos a falar de expressões, de crenças profundas e ações baseadas na palavra de Deus que sobrepõem a realidade futura à realidade presente. Vocês acreditam naquilo que eu estava a dizer? Vocês acreditam naquilo que eu estava a falar?
está falando da palavra. Porque se vocês acreditam, acreditar implica ação. Acreditar implica ação. Se vocês acreditam mesmo, eu também acredito que vocês vão praticar. E ao praticar, a vossa vida vai mudar. Ao praticar, nós vamos encarar estas intempéries que estão a assolar o mundo de outra forma. Ao acreditar, ao agir conforme a palavra, ao agir conforme a palavra, então a minha vida, a vossa vida vai ser diferente. Por favor, façam um favor a vocês próprios. Creiam em Deus e pratiquem a palavra. Tiago diz que nós devemos ser não somente ouvintes, mas praticantes. Amém? Que Deus nos possa ajudar, que cada um de nós possa ser abalado. E por isso eu trouxe esta simples, que não é tão simples assim, mas este simples aviso. As pessoas do oculto levam as coisas mais a sério do que as pessoas de Deus. Quero vos dizer que há cultos satânicos que eles levam as coisas tão a sério que eles matam crianças, sacrificam crianças, comem crianças em nome do diabo. E nós estamos parados. Nós, o povo de Deus, nós, a igreja, o que é que estamos a fazer? Quando nós temos autoridade na palavra, nós temos a autoridade de Deus, o Criador, o Eterno, e o inimigo tem mais ação que o povo de Deus. Igreja, isto é um aviso. Porque as coisas não vão melhorar. Quem se lembra no início do ano, antes do final do ano, eu dizer cuidado com o ano de 2026. E já aconteceu tantas coisas, ainda só estamos no dia 8 do segundo mês. Ainda faltam mais 10 meses. Pois é. Igreja tem que se preparar. A igreja tem que começar a levar as coisas a sério. Tem que começar a falar de Deus. Falar as coisas de Deus. Pare de se lamentar. Pare. Se não consegue abrir a boca, se não consegue parar de lamentar, se põe um freio. Como nós lemos. Põe-se nos animais um freio. Para eles não fazerem asneiras. Ponham um freio. Para não dizer asneiras. Mas leve as coisas a sério, por favor. Para o seu bem. Amém? 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 Direi amém ou não amém? Amém. Amém. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Ajuda-nos a levar as coisas a sério contigo, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa incoerência. Perdoa, Senhor, o nosso desvio. Perdoa, Senhor, a nossa falta de coragem, a nossa falta de ousadia. Perdoa, Senhor, nós não usarmos a Tua palavra como autoridade e o nome de Jesus como autoridade. Perdoa, Senhor. E ajuda-nos, deste momento para diante, a levarmos as coisas mais a sério.
a falarmos a Tua palavra, somente a Tua palavra, a pensarmos nas coisas que são do alto e somente nas coisas que são de cima, as Tuas coisas. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ter uma vida abençoada e que possamos abençoar outros. E ajuda-nos a proclamar esta palavra, palavra de esperança ao mundo, no nome de Jesus.